Bem-vindos ao Brasil em Fotos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para continuar recebendo mais conteúdo sobre o Brasil. O ano é 1904. A capital da jovem República Brasileira, o Rio de Janeiro, vivia sob a promessa de um futuro grandioso. O presidente Rodrigues Alves e seu staff sonhavam em transformar a cidade no que chamavam de Paris dos Trópicos. Para concretizar essa visão, dois homens eram cruciais. O prefeito Pereira Passos, responsável pela reforma urbana conhecida como Bota Abaixo, e o sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, encarregado de higienizar o que era, ironicamente, apelidado de Túmulo dos Estrangeiros, uma capital infestada pela febre amarela, peste bubônica e a implacável varíola. Mas por trás das novas avenidas e das campanhas de saúde, fervilhava a insatisfação. A modernidade chegava com violência, expulsando, multando e, em breve, invadindo a privacidade de milhares de cariocas pobres. Esta é a história de um povo humilhado que, em uma explosão de fúria, transformou a luta pela sobrevivência em uma revolta contra o Estado, a revolta da vacina. Para a elite, o centro do Rio era um foco de doenças, sinuoso e selvagem. A reforma Pereira Passos buscou eliminar essa imagem. Centenas de cortiços e casarões antigos foram impiedosamente demolidos para dar lugar à moderna Avenida Central, hoje Rio Branco. Milhares de famílias de baixa renda, que formavam a classe operária e a população ex-escravizada, foram desalojadas à força, sem indenização justa ou alternativa de moradia. Esse processo, que alguns historiadores chamam de gentrificação violenta, empurrou os pobres para os subúrbios e, principalmente, para os morros, intensificando o surgimento das primeiras favelas. A crise de habitação era aguda e os aluguéis nas áreas restantes dispararam. A população já estava em um estado de tensão social explosiva contra o governo. Soma-se a isso as campanhas sanitárias anteriores de Oswaldo Cruz. Para combater a peste bubônica, ele chegou a criar um sistema de compra de ratos, o que levou a fraudes e a criação clandestina de roedores. Já para a febre amarela, as brigadas mata-mosquitos invadiam casas, multavam e queimavam pertences. A população já via a autoridade sanitária como uma força de coerção e abuso, e não de cuidado. O passo final para Oswaldo Cruz era a varíola, que em 1904, sozinha, matava cerca de 3.500 pessoas no Rio. A solução desta vez era a vacinação obrigatória para todos. Em 31 de outubro de 1904, o Congresso aprovou a lei dando plenos poderes ao Diretor-Geral de Saúde Pública para impor a medida. O artigo mais polêmico e coercitivo ligava a vacinação a direitos civis básicos. A prova de vacinação e revacinação seria exigida para matrícula em escolas, empregos públicos, casamentos e até mesmo para a obtenção de passaporte ou certidão de óbito. O cerne da revolta não foi a vacina em si, mas a violação da privacidade e da dignidade. As brigadas sanitárias, muitas vezes compostas por ex-militares e acompanhadas por policiais, tinham carta branca para entrar nas casas e despir os indivíduos para a aplicação. Neste cenário de autoritarismo, a desinformação prosperou. A vacina desenvolvida por Edward Jenner a partir da cowpox, varíola bovina, era retratada em charges por jornais de oposição como algo que transformaria as pessoas em bois, com chifres e caudas. O medo da exposição do corpo, especialmente das mulheres, e a confusão sobre o próprio processo científico alimentaram a resistência popular. A faísca acendeu em 10 de novembro de 1904. O que começou com pequenos protestos rapidamente escalou para uma guerra urbana de 6 dias. Os manifestantes não eram apenas desordeiros, eram em grande parte trabalhadores, estivadores, operários e moradores
desalojados, a parte da população mais afetada pelas reformas e pelas imposições sanitárias. A revolta popular foi caótica e espalhada. Bondes, o símbolo da modernidade e do poder burguês, foram derrubados e queimados. Barricadas foram levantadas com destroços em bairros como a Gamboa, Saúde e Prainha, transformando-os em redutos de resistência, onde a polícia foi temporariamente expulsa. O caos popular foi então aproveitado por uma facção política e militar da oposição. No dia 14 de novembro, cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha se sublevaram, marchando em direção ao Palácio do Catete, sede do governo. O levante popular e o golpe militar se encontraram brevemente, unidos pelo objetivo comum de derrubar o governo Rodrigues Alves, embora por motivos diferentes. O governo reagiu com implacável força. Em 16 de novembro, o estado de sítio foi decretado. As tropas federais, com o apoio da Marinha, esmagaram os focos de resistência. O saldo da repressão foi severo, cerca de 30 mortos, 110 feridos e quase 1.000 presos. Muitos desses presos eram indivíduos considerados desordeiros e não necessariamente envolvidos diretamente na revolta. A punição foi exemplar e cruel. Mais de 460 pessoas foram deportadas para a ilha de Fernando de Noronha ou enviadas para o exílio forçado no Acre, no meio da floresta amazônica, com o objetivo de povoar e garantir a posse do novo território. Essa deportação serviu como uma limpeza social do Rio que a elite queria civilizado. Politicamente, o governo venceu, mas o recuo foi inevitável. A lei da vacinação obrigatória foi revogada, tornando a imunização facultativa. Mas a natureza não perdoou a imprudência. A consequência mais dramática veio em 1908. 4 anos após a revolta, uma nova e muito mais violenta epidemia de varíola atingiu o Rio de Janeiro. Com a população desprotegida pela vacinação interrompida, o número de mortes disparou para mais de 6.500 casos fatais. Foi diante dessa tragédia que a ironia da história se completou. O povo, agora aterrorizado pela morte e pela doença, correu em massa e voluntariamente aos postos de saúde, implorando pela vacina que antes haviam rechaçado. A eficácia da ciência só foi plenamente aceita após o custo de milhares de vidas. A revolta da vacina não foi, portanto, uma simples negação da ciência. Foi um complexo levante, onde a falta de diálogo, a coerção estatal e a profunda exclusão social se uniram ao medo e à desinformação. Ela nos ensina que a saúde pública, mesmo quando visa o bem comum, não pode ser imposta através da força e da humilhação. É um marco que ressalta a importância da educação, do respeito e da cidadania em qualquer política sanitária. O povo do Rio de Janeiro lutou, não contra a vacina, mas pelo direito de ter sua dignidade respeitada por um Estado que, na prática, os considerava cidadãos de segunda classe. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais Brasil em Fotos.